Seu lema era: nenhuma religião está acima da verdade. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Helena Blavatsky. Finalmente! Tá saindo esse vídeo, tô há muito tempo querendo fazer esse vídeo, então vamos começar. Como sempre, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e eu também vou avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje. Religião, possessão, morte de crianças, acidentes de barco, racismo, antissemitismo. Não dá pra saber se tudo isso é verdade. Muitas histórias que são contadas da história da Helena são dos seus seguidores, são das pessoas que realmente a admiram muito, e muitas dessas histórias podem ser mentira. Além disso, tudo aconteceu há 100 anos atrás, então algumas histórias são contadas de maneiras diferentes, a gente não pode ter certeza de tudo, mas vamos lá. Helena Petrovna Blavatskaya, ou Helena Blavatsky, nasceu no dia 30 ou 31 de julho de 1831. Alguns dizem que ela nasceu no dia 18 de agosto, mas essa data varia justamente porque na época, na região do Império Russo, onde hoje fica a Ucrânia, eles usavam um calendário diferente, o calendário gregoriano. Então a data varia entre julho e agosto de 1831. Ela tinha 2 irmãos, seu pai era coronel e a sua mãe era escritora e também aristocrata. Sua avó, por parte de mãe, foi uma princesa no Império Russo, ou seja, a Helena tinha vários laços, tanto com o exército como com o Império. Ela teve uma infância muito privilegiada, a sua família seguia a igreja ortodoxa russa e eles se mudavam com bastante frequência por causa do emprego do pai dela. Muitas bases militares, sempre conhecendo pessoas novas, mas eles sempre ficavam em grandes mansões, com muitos empregados, tudo muito chique. Também existem histórias de que a Helena era uma criança muito fraca, que ela vivia cercada de enfermeiras, e muitas dessas enfermeiras diziam que ela estava possuída pelo diabo. O avô da Helena, quando ela era bem nova, estava trabalhando com budistas tibetanos, e acredita-se que foi o primeiro contato que ela teve com outras religiões que não a católica, e logo aí já era possível ver como ela era fascinada por esse tipo de coisa. Ela achava muito interessante ouvir esses monges falando sobre as suas crenças. Infelizmente, quando ela tinha 11 anos de idade, a sua mãe faleceu de tuberculose. Então, ela foi viver com os avós na cidade de Saratov, porque o pai não tinha tempo para cuidar bem dela. O avô da Helena era governador, então ela ainda viveria no luxo de sempre. De acordo com ela mesma, foi aí que a Helena percebeu que existia no universo um mundo invisível, no qual espíritos estavam se misturando à vida dos seres humanos. Vivendo com os avós, a Helena recebeu uma boa educação, porém ela era vista como uma garota muito rebelde, cheia de atitude, ingovernável, eles diziam. Professores ficavam impressionados com a sua habilidade de criar histórias e dar discursos belíssimos. Ela era muito criativa e ela falava muito bem. Também acredita-se que os seus avós tinham uma biblioteca enorme com todo tipo de texto, muitos publicados décadas antes por diferentes líderes ou até sociedades secretas das quais a família participava. Então, sim, desde muito nova ela teve acesso a toda essa literatura sobre alquimia, ocultismo, maçonaria, todas essas coisas. Então, ela estava absorvendo tudo isso desde muito cedo. Não podemos esquecer também de um manuscrito importantíssimo aí, que ela mesma diz que foi dado ao seu avô por ninguém mais, ninguém menos que o duque ou o conde, que é o Conde de Saint-Germain ou Saint-Germain. Aparentemente, esse livro fala sobre viagem no tempo e imortalidade. Ela diz que leu o livro do Conde de Saint-Germain e aprendeu sobre imortalidade. Enfim, a Helena, ela aprendeu muito, ela leu tudo isso, e quanto mais ela lia, mais ela questionava, mais ela queria aprender. Na adolescência, ela começou a ter visões do futuro. Ela praticava projeção astral também. Ela disse que quando fazia essas duas coisas, ela via um homem indiano nas suas visões. E a gente vai falar mais sobre isso depois. Com uma mudança no emprego do seu avô, ela se mudou para a área onde hoje fica a Armênia e o Azerbaijão, por ali. Helena logo fez amizade com um príncipe que também acreditava em ocultismo. Foi ele quem disse a ela que a melhor maneira de aprender mais sobre o universo é conhecendo novos lugares, conversando com as pessoas e explorando. Então foi isso que ela decidiu fazer. Mas antes, estava na hora de se casar.
Sim, porque ela era filha de aristocratas já aos 17 anos, estava na hora de se casar, então ela se casou em 1849 e o seu marido se chamava Nikifor Blavatsky, 40 e poucos anos de idade. Ele era vice-governador, bem mais velho que ela, né? E os dois mal conversavam. Ela dizia para muitas pessoas que o Nikifor acreditava nela e nos seus poderes espirituais, foi por isso que ela aceitou se casar com ele, mas que os dois não tinham nenhum sentimento romântico um pelo outro, tanto que nunca tiveram relações íntimas um com o outro. Na verdade, a Helena dizia ser totalmente celibatária, virgem até a morte, porque ela se dedicava muito à vida espiritual, ela não queria praticamente uma freira. Depois de 3 meses casada, ela o abandonou. A família tentou mandá-la para viver com o pai, mas ela não quis. Ela fugiu com a ajuda de 2 empregados da família e foi para Constantinopla, a atual Istambul. Com essa fuga, infelizmente, ninguém tem como testemunhar ou confirmar o que ela fez nos próximos anos. Nós só podemos acreditar na palavra dela. A gente sabe que ela viajou e que ela sumiu por muito tempo, e que a família recebeu cartas, e que ela fez muitas amizades com pessoas que também foram comprovando a história dela. Mas não sei, não dá pra confiar 100% nela. Depois de um tempo em Constantinopla, ela foi para a cidade do Cairo, no Egito, onde conheceu outro viajante à procura de respostas, e os dois estudaram com a ajuda de um mestre chamado Paulus Messimon. Vários dos mestres aqui são pessoas que a gente nem sabe se existem de verdade. Ok. Depois disso, ela foi para a França, onde entrou para um grupo de espiritualistas, pessoas que acreditavam que podiam se comunicar com os mortos. De acordo com a Helena, ela foi muitas vezes possuída por esses espíritos, e ela dizia que entrava em um transe e agia de maneira totalmente diferente, até falava outras línguas, então ela sabia que o espírito estava tomando conta do seu corpo. De Paris, ela foi para a Inglaterra, onde encontrou um homem indiano, aquele homem que ela via nas suas visões quando ela era pequena, quando ela fazia projeção astral. Ele disse que seria seu novo mestre, o mestre Moya, que eu acredito que foi um dos mais importantes para ela na história dela. As únicas pessoas que confirmaram a existência desse homem como um ser humano de carne e osso foram os seguidores dela anos depois. A gente não tem como dizer que existia mesmo um homem chamado Mestre Moya. Mestre Moya e também o Mestre Mossimon, que eu já falei antes, eles faziam parte do grupo dos Mestres da Sabedoria Antiga. O grupo tinha muitos outros nomes também, mas vamos só falar os Mestres da Sabedoria Antiga. Eram pessoas com poderes incríveis. Alguns só existiam em espírito. Não dá pra confirmar que essas pessoas realmente existiram, porque alguns deles só existiam em espírito, comunicavam telepaticamente. Como é que eu vou confirmar a existência desse ser humano? Então, o Mestre Moya disse a Helena, quando eles se conheceram na Inglaterra, que ela deveria ir para o Tibete e trabalhar nos seus poderes espirituais. Ok, mas antes ela foi até os Estados Unidos, ela seguiu rumo ao sul, até passeou um pouco pela América Central. Isso tudo, como eu disse, de acordo com ela, não dá pra saber se é verdade. Mas aí ela foi pra Índia em 1952. Lá ela trocou cartas com o Mestre Moya, que a treinava e também a guiava na sua jornada. Na época, entrar no Tibete era bem difícil, porque havia poucas maneiras de chegar lá, sabe, poucos meios de transporte que faziam isso, mas também porque o lugar era bem fechado pro turismo e esse tipo de coisa. Então, a Helena decidiu entrar em um navio rumo à Inglaterra novamente. Mas aí, esse navio naufragou. Ela sobreviveu e foi viver um tempo na Inglaterra mesmo assim, né? Claro, se recuperando do naufrágio. Ela passou alguns anos nos Estados Unidos, aí ela voltou para a Índia. Na Índia, ela disse que teve aulas com homens extremamente inteligentes que tinham conhecimentos inigualáveis. Depois, ela falhou em entrar no Tibete de novo e decidiu ver a família na Rússia. Fazia vários anos que ela não via a família. E os familiares disseram que a evolução da Helena era visível, que ela tinha desenvolvido poderes psíquicos e que móveis se moviam sozinhos na presença dela. Graças às histórias da sua família, os círculos aristocráticos russos logo começaram a fofocar sobre os poderes da Helena, suas viagens, seus mestres e tudo mais. Foi também na Rússia que ela conheceu um novo mestre chamado Hilarion. Além disso, ela voltou a ver seu marido, ela adotou o filho da sua irmã, porque o pai biológico não queria assumir a criança, então ela adotou o
o filho da irmã, mas infelizmente o menino faleceu aos 5 anos de idade. Tem também uma história de que a Helena, no meio disso tudo, caiu de um cavalo e entrou em coma durante alguns dias. E aí, quando acordou, ela disse que pôde entrar no mundo espiritual e viver outra vida, a vida de uma mulher que ela não conhecia, durante o coma. Enfim, e aí depois de se recuperar totalmente desses ferimentos, ela decidiu voltar a viajar pelo mundo. Em 1867, ela diz que estava na Itália, que participou de uma batalha histórica, que eu não vou entrar em detalhes, mas ela diz que participou de uma batalha histórica e foi terrivelmente ferida. Em 1868, em Florença, ela foi contatada mais uma vez pelo mestre Moya e ele pediu para ela encontrá-lo em Constantinopla. Juntos, os dois subiram as montanhas do Himalaia e assim ela chegou no Tibete no fim de 1868. Mais uma vez, ninguém sabe se isso é verdade, mas ela diz que estudou durante 7 anos no Tibete. Ela conheceu um novo mestre chamado Mestre Kutumi, alguma coisa assim, que a ensinou sobre a mediunidade e a língua secreta antiga que ela chamava de Senza, mas que hoje em dia alguns acreditam que era o sânscrito ou vários dialetos antigos do norte da Índia, que faz mais sentido. A Helena descreve essa época na sua vida como uma das mais incríveis, assim, mais maravilhosas, todo tipo de crescimento espiritual, leitura de mentes, tendo visões do futuro, tudo isso. Lá os mestres também deram a ela uma nova missão: provar que o espiritualismo não era uma fraude, principalmente nos Estados Unidos. Então, essa se tornou a missão da Helena: provar que o espiritualismo, essa coisa de poder falar com fantasmas, poder contatar espíritos, que isso não era uma fraude. O argumento dela, ou o argumento dos mestres aqui, era de que os médiums eles não contatavam fantasmas, não espíritos como a gente imagina, mas sim os rastros dessas pessoas na Terra, porque as nossas almas, de acordo com eles, ascendem para uma nova forma de inteligência. A Helena acreditava em reencarnação, que o seu espírito ele inicia uma nova vida em um novo corpo, continua aprendendo. Por isso os médiums não falavam com as almas dos mortos, porque essas almas já haviam reencarnado. Eles falam com as memórias dos mortos nesse mundo, os sentimentos deixados por eles. Os espíritos não são as almas das pessoas mortas, são as memórias deixadas aqui. Foi isso que eu entendi. Bom, após esses 7 anos no Tibete, a Helena tentou viajar de navio para a cidade do Cairo. O barco explodiu, apenas 16 passageiros sobreviveram e ela foi um deles. Então ela decidiu dar uma paradinha na Grécia, onde juntou dinheiro para ir para Cairo. Lá, ela criou um pequeno grupo baseado na religião espírita, ou espiritismo, não o espiritualismo, espírita mesmo, com a ajuda de uma amiga que dizia ser médium. Mas esse grupo não durou muito, porque ela descobriu que essa amiga não acreditava realmente nisso tudo e fazia sessões espíritas falsas por dinheiro. Então ela teve que dizer tchau. A parceria, claro, acabou aí. Em 1873, Helena foi para Nova York, guiada pelo mestre Moya, e com pouquíssimo dinheiro ela alugou uma cama em uma casa para mulheres e precisou trabalhar para se manter. Além de costurar e fazer desenhos para propagandas, ela também estava oferecendo seus serviços como médium. Foi aí que ela conseguiu a sua primeira grande publicidade. Uma jornalista chamada Anna Ballard a chamou para uma entrevista, porque o espiritualismo já era uma coisa bem grande nos Estados Unidos, era uma coisa bem famosa. Muita gente tinha curiosidade sobre o assunto. Então os jornais falavam muito sobre isso. Graças a esse contato, a Helena pôde também conhecer um repórter investigativo chamado Coronel Henry Steele Olcott em 1874. Helena tinha tantas histórias para contar que o Coronel Henry, o Henry, ficou impressionadíssimo. Ele não só escreveu sobre ela, como os dois iniciaram uma amizade para a vida toda. Também em 74 ela se casou com um cara aleatório, mas ele não é muito importante, foi mais um casamento por conveniência, que logo acabou porque ela queria manter o seu celibato. Ela literalmente, antes de casar com ele, ela disse que tinha que manter o celibato, e ele achou que, depois de casar, ela romperia o celibato, mas ela não rompeu.
Em 1875, as notícias de fraude dos médiums estavam começando a circular pelos Estados Unidos. Muita gente estava boicotando o espiritualismo. Helena e o seu novo parceiro Henry decidiram criar o seu próprio movimento. Henry já era um jornalista conhecido. Ele publicou um livro chamado Pessoas do Outro Mundo, explicando a sua crença no espiritualismo e também na religião espírita, explicando também a ideia de reencarnação, explicando principalmente a ideia de reencarnação. Ele também relata que começou a receber cartas dos mestres, os mesmos que se comunicavam com a Helena. Juntos, eles começaram a dar palestras e aulas sobre essas crenças. Durante uma dessas discussões, o Henry, a Helena e mais 17 pessoas decidiram formar uma sociedade dedicada ao estudo do ocultismo e à evolução do ser humano. E assim nasceu a Teosofia. O grupo teve a sua primeira reunião oficial no dia 17 de novembro de 1875. Seu lema era: nenhuma religião está acima da verdade. A princípio, a ideia era trazer a ciência para o ocultismo, trazer razão para a fé e realmente encontrar fatos dentro das religiões. Mas no fim acabou sendo mais sobre teorias sobre a alma e o universo e o corpo humano, Deus e reencarnação e todas essas coisas. A ciência da história ficou de lado bem rápido. Os objetivos da Sociedade Teosófica eram criar uma fraternidade humana sem distinções de credo, sexo ou cor, estudar todas as religiões, filosofias e crenças, e investigar as leis da natureza e os poderes humanos. Foi aí também que a Helena começou a escrever os seus livros. Foram alguns livros que ela escreveu, mas o mais famoso foi A Doutrina Secreta, que só foi escrito em 1887, bem próximo à sua morte. Ela terminou bem perto da sua morte. Em resumo, ela dizia que todas as religiões deveriam se convertir em uma só. Não uma religião nova, mas muito provavelmente uma religião arcaica, a mãe de todas as religiões. Muitas pessoas ao longo dos anos acusaram a Helena de plágio, mas eu não vi nada sobre ela ter realmente sido processada por plágio, mas houve muitas acusações, com certeza. Ela falava sobre as memórias humanas serem a memória de Deus, sobre a evolução do ser humano ter sido uma coisa planejada e não um acidente da natureza, coisas assim. E em vários dos livros as pessoas diziam que ela usava frases de outros livros e muitas vezes ela não dava o crédito para esses livros, sabe? Uma coisa é você fazer como muitos estudantes de universidade fazem, né? Doutorandos, mestrandos fazem, quando você pega referências de outras pessoas, você coloca entre aspas e você coloca fonte e você, né, fala: fulano escreveu em seu livro, pipipipopopó. Não é mesmo? É verdade. Mas ela não fazia isso. Ela só pegava a ideia e tacava. Quem foi que disse? Eu disse. Eu tô falando isso, mas eu também tenho que ficar melhor em pegar minhas fontes. Depois de conseguir cidadania estadunidense, Helena e Henry se mudaram para a Índia. Claro, guiados pelos mestres. Como bom jornalista, o Henry pôde inclusive viajar como representante dos Estados Unidos, graças às suas várias conexões políticas. O cara era muito respeitado nos Estados Unidos, me deixa bem impressionado, assim, como ele era super jornalista, de acordo com o que dizem dele. Não só isso, né, como Henry agora com a Helena, ela foi investigada muitas vezes, principalmente pela inteligência britânica. Os ingleses chegaram a achar que ela era uma espiã russa, estadunidense, andando por aí com uma mulher russa, né? Agora, hoje em dia, onde fica a Ucrânia, mas na época ainda o Império Russo. E eles estavam tipo, o que eles estão fazendo na Índia? E a Índia estava sendo colonizada pelos britânicos, né? Então, muita coisa, né? Eles estavam questionando bastante isso. O movimento cresceu muito na Índia, o movimento teosófico. Muitos seguidores surgiram, eles até fundaram a própria revista lá. Enquanto isso, seus colegas também estavam levando a teosofia para a Inglaterra e espalhando ela nos Estados Unidos. Henry e Helena se converteram ao budismo, mas os dois ainda praticavam todas as suas outras crenças. Inclusive, teve histórias dessa época da Helena fazendo objetos aparecerem do nada ou encontrando coisas que tinham sumido. Quase truques de mágica que ela fazia, sabe? Sabe truques de ilusionismo? Existem muitos. Que você, me dá o seu relógio ou me dá o seu anel. E aí, 5 minutos depois, o anel aparece dentro de uma laranja. Essas coisas. Com esses truques, assim, de ilusionismo, ela impressionou muito um amigo específico. Esse homem, chamado A.P. Sinnett, disse que se comunicava com os mestres também e ele publicou tudo isso, todas essas cartas e comunicações, em um livro em 1883, As Cartas a Mahatma.
Um livro que também trouxe muita controvérsia para o grupo. Já não bastava a maneira como esse grupo se aproveitava muito das crenças indianas, tibetanas, né, budismo, tudo isso, eles aproveitavam um pouco das ideias deles pro que eles falavam e pro que eles traziam. Mas aí, com esse livro, e aí com os livros que a Helena publicou depois, a gente percebe como eles eram racistas e antissemitas. Helena acabou concordando com o A.P. Stennett em vários assuntos sobre, literalmente assim, sobre existirem classes de seres humanos, que existem humanos superiores. Eles realmente escreveram que existem homens formados por Deus e existem criaturas humanas. No sentido que existem os homens humanos e existem as criaturas humanas. Existem seres superiores e existem seres inferiores. E aí ela lista todos os brancos como superiores, é claro, e vai listando as outras pessoas como pessoas menores até chegar nas civilizações indígenas, que ela literalmente chama de selvagens. Ela não usa nem a palavra índio, ela usa a palavra selvagens. Em 1883, a saúde da Helena estava se esvaindo. E eu não mencionei nada disso até agora porque ela tava se aventurando, né? Ela fazia todo tipo de coisa, mas ela não cuidava nem um pouco da saúde. Fazia todas essas coisas, ela dizia que era uma pessoa pura, inteligente, incrível, mas ela não cuidava da saúde de jeito nenhum. Ela fumava muito, fumava horrores. Ela vivia sentada lendo e escrevendo e conversando e meditando e etc. E ela também foi diagnosticada aos 51 anos de idade com hipertensão e inflamação dos rins. Ela não estava bem e acabou precisando de uma cadeira de rodas para se locomover. Mas isso não a impediu de ir aonde era chamada. Em 1885, ela e o Henry foram para a Inglaterra, porque aparentemente estava tendo um monte de problemas e desavenças no grupo dos teosofistas na Inglaterra na época. No trem, o Henry recebeu uma carta dos mestres avisando que havia problemas vindo por aí. E realmente, muitos problemas estavam vindo por aí. Uma mulher chamada Emma, que havia sido expulsa do grupo recentemente, estava ameaçando revelar documentos, dizendo que a Helena era uma fraude. Mas ninguém tinha medo dela, era só ameaças, mas mesmo assim a Emma foi para os jornais. Ela publicou entrevistas e cartas dizendo que era tudo uma fraude, que os mestres não existiam, que ninguém ali tinha nenhum poder. Helena foi para a cidade do Cairo mais uma vez. Ela conseguiu que a Emma fosse silenciada. Eu não sei como, eu não sei o que ela fez, não sei se foi suborno, mas a Emma parou de publicar coisas sobre ela. Foi em 1885 que ela finalmente começou a escrever A Doutrina Secreta, enquanto vivia na Áustria. Também nessa época, a Helena foi mais uma vez acusada de fraude. Ela foi considerada uma das mais criativas impostoras na história. Então, se sentindo acusada de novo, perseguida de novo, ela fugiu para a Bélgica, onde a sua saúde piorou e ela ficou vários meses de cama. No fim de 1886, os mestres a enviaram um ultimato. Ou ela sacudia a poeira e dava a volta por cima e trazia de volta a teosofia, ou ela ia para a Índia e ficava lá para morrer. A Helena escolheu lutar, né? Vocês acham que ela ia simplesmente dizer, ok, então eu vou morrer? Não. Em maio de 1887, ela foi para Londres. Ela fundou outra revista que ela deu o título maravilhoso de Lúcifer e terminou de escrever A Doutrina Secreta, que precisou ser publicado em 2 volumes, que era muito grande. O livro fez bastante sucesso, como eu disse, você pode comprar ele até hoje. Eu inclusive pensei em comprar, botei na minha lista, mas aí eu já mudei de ideia. Em 1889, Helena conheceu Mahatma Gandhi, e eu não sei como foi essa conversa, eu só sei que eles se encontraram e conversaram. Eu sei que ela escreveu mais 2 livros até o fim da sua vida, foi mais uma vez acusada de ser uma impostora. Ela lutou até o fim, ela fez o que ela quis até o fim, ela escreveu sobre a sua crença até o fim. Helena Blavatsky faleceu no dia 8 de maio de 1891, aos 59 anos de idade, durante a epidemia de gripe. Sim, ela pegou uma gripe e não aguentou a gripe, porque ela já tinha muitos problemas de saúde. Ela era literalmente grupo de risco. Suas últimas palavras foram para sua amiga Isabel: "Não deixe que a minha última encarnação seja um fracasso."
A gente não pode ignorar a influência dessa mulher no nosso mundo, nos cultos, nas crenças, nos livros, mesmo que não tenha sido uma marca positiva no mundo. Gente, essa é a história da Helena Blavatsky. Esse é o vídeo de hoje, essa é a história de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada pelo like, pelo comentário, por se inscrever no canal. E é claro que eu vou agradecer aos membros Juliana Yamamoto, Jo Oliveira e Alexis Rodrigues. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo seu apoio. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!